Olá pessoal, tudo bem? Professora Larissa aqui. Só para a gente se situar, tô gravando esse material no dia 6 de abril, segunda-feira, tá? Vou começar falando para vocês um pouquinho situar vocês onde a gente está no material, né? Onde a gente está no programa. A gente começou a unidade 2, né? Na última aula eu coloquei para vocês lerem até a página 17. Hoje vou fazer algumas considerações, né, sobre essa unidade 2, que é o direito constitucional. A gente vai trabalhar com a Constituição, né? Temas constitucionais. E eu vou deixar para vocês um arquivo explicando como conseguir uma Constituição Federal, né? A gente tem um texto lá no site do Senado, né? Que eu gosto de trabalhar com o site do Senado, porque é mais bacana de trabalhar, né? Pessoalmente falando. Vou mostrar para vocês já. E o texto impresso a gente pode comprar em livraria, né? Ou a gente pode pegar o texto online e imprimir. Ou a gente pode ir lá no site do Senado, né? Tanto o Senado quanto a Câmara, eles têm uma gráfica, né? E eles imprimem vários livros, né? Então, eles têm uma biblioteca, uma loja virtual de livros a preço bem mais barato. Se não me engano, a Constituição lá vai estar uns R$12. A gente pode até olhar aqui agora, tá? Para quem quiser o texto impresso. Ou então a gente tem uma outra forma, que é pedir por e-mail aos deputados e senadores, preferencialmente aqueles que a gente votou, né? A gente aí já faz um tipo de cobrança, né? A gente manda um e-mail solicitando, né, essa Constituição. E aí eu vou deixar um arquivo para vocês com essas orientações sobre como fazer essa solicitação para esse parlamentar, no caso deputado federal ou senador, tá? Vou deixar isso num arquivo direitinho, com o link bonitinho. Agora, vou fazer aqui o acesso ao site do Senado, tá? Aproveitando também que esse acesso que eu vou fazer aqui agora também é um pouco daquilo que a gente viu na unidade 1, né? Que é procurar aí saber a quantas anda, né, o processo legislativo do nosso país. O que tem de novo lá, o que tá rolando, o que foi aprovado, o que tá sendo votado, tá? Então, vou fazer essas duas coisas ao mesmo tempo aqui. Falar para vocês como faz a procura, né, de normas lá no Senado e como a gente faz a busca pela Constituição, tá bom? No site. Sempre começo pelo Google, porque aí vocês começam do nada, né? Não precisa digitar o endereço correto. Joga lá, Senado Federal. Olha lá, ó. Essa primeira opção, Senado Federal, ele vai fazer a busca lá, ó. É o primeiro site que aparece. Aí tem uma tela com as notícias, né? Senado aprova novas regras transitórias de direito civil, locação de imóveis. Vai falar um pouco aqui de um projeto de lei que eles estão votando para fazer regras de transição dessa época agora da pandemia, né? Questões locatícias e de outros contratos, né? Regras transitórias aí, né? Muita gente com dúvida, né? Em relação ao direito do consumidor, né? Financiamento, como é que vai fazer para pagar. Então, já está em andamento aí, né? Uma proposta de lei para regular isso. Vamos ver como que vai ser. Quem quiser mais notícias aí, só clicar e vai procurando saber, ó. Vai explorando aí, ó. Aí tem um link só de coronavírus. Veja os projetos já aprovados pelo Senado. Biblioteca do Senado abre bases de estudo sobre o novo coronavírus. E aí a gente vai ter várias notícias, não é? Veja mais notícias. Aí você tem uma agenda legislativa, ó, que você vê a agenda do plenário, comissões e demais eventos. Vamos clicar, agenda legislativa. Agora que foi. Olha lá, às 14 horas não haverá sessão. E aí, ó, busca tipos de matéria, ordem do dia, plenário, colegiados, publicações.
né? E aí ele fala, ó, Everton critica lentidão do governo no combate à pandemia. Geralmente, segunda-feira não tem sessão, tá, gente? Por isso que tá ali, tá marcado, não tem sessão. Tem dia que tem segunda-feira que não tem, muito raro. Cobertura completa das atividades do Senado, você tem a TV Senado, rádio, jornal. Atividade legislativa, se você quiser saber alguma, medida provisória, PEC, proposta de emenda à Constituição, não é? Projeto de lei, etc. Você digita aqui o número, se você souber. Se você não souber, eu coloco uma palavra-chave, tá? Ele vai te dando as informações. Descendo mais aí na tela, eu tô no celular, né, gente? Que no celular eu consigo gravar minha tela e gravar o áudio. Mas se você for para o site, né, para um computador, né, comum, um browser comum, você vai ter lá mais embaixo na tela essa parte aí, ó, Constituição Federal, tá vendo, ó, símbolozinho aí da bandeira, texto atualizado, linha do tempo e logo abaixo download em PDF ou EPUB e em outros idiomas. Regimento interno do Senado Federal. Então, nós vamos clicar aqui, ó, Constituição Federal, vou clicar em texto atualizado. Vai aparecer para mim, ó, o texto atualizado. Por que ele fala aqui texto atualizado? Porque lembra que eu comentei com vocês, a nossa Constituição é de 1988. E para que a gente possa fazer alterações na Constituição, eu preciso de emendas constitucionais, né? E aí elas começam entram no processo legislativo como PECs, né? Apelidada aí de PEC, proposta de emenda constitucional. Comentei com vocês em sala que um exemplo recente foram as alterações da reforma da Previdência, né? Que foram por meio de emenda constitucional, porque as regras da Previdência estão na Constituição. Então, para eu alterar a Constituição, eu preciso de uma emenda constitucional. Então, de 88 para cá, a gente teve várias emendas. E aí, essas emendas, elas se incorporam ao texto constitucional. Alterei uma regra, vou e altero o texto constitucional e passo a vigorar com um texto atualizado, tá? Não mais aquele original de 88. Então, ó, a partir daí, ó, artigo 1º, daí começa, tá? Ela é muito grande, tem 250 artigos, né? Fala de muita coisa, nacionalidade, direitos políticos, né? Partidos políticos, organização do Estado, da União, ó, dos estados federados, dos municípios, vai falando lá, ó, até quantos vereadores tem, lá, ó. Os municípios com tantos mil habitantes, quantos vereadores vão ter. Tudo isso vai falar do Distrito Federal, dos territórios, intervenção, né? Aí começa a falar da administração pública, olha, vai falar dos servidores, vai falar de concurso, tá? Remuneração, olha lá, os servidores públicos. Fala de tudo um pouquinho, dos militares. E aí começa a organização dos poderes do Legislativo, o que é o Congresso Nacional, quais as atribuições do Congresso, enfim, né? Vou descer mais lá, ó, só para vocês terem uma ideia dos assuntos que a gente tem, né? Supremo, ó lá, já tá no Judiciário aqui. Então, vamos mais lá pro meio da Constituição. Aqui, ó, tributação e orçamento, olha. Começa aqui o direito tributário, vai falar um pouco dos impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições especiais. Aí fala de orçamento, gestão do orçamento, tá? Fala de previdência, ordem econômica, né? Política urbana, política agrícola e fundiária, seguridade social, saúde, previdência, assistência, educação, cultura e desporto, tá? Tem muita coisa, ó, cultura, desporto, ciência, tecnologia, inovação, comunicação social, enfim, essa é a nossa Constituição. Voltando lá, na página inicial, querendo fazer o download, eu vou também fazer e vou disponibilizar para vocês na plataforma, mas quem aí, por acaso, quiser fazer direto do site, olha lá, download em PDF. Tá? Olha lá como é que ela vem bonitinho, igual um livrinho mesmo. Tá? Vem igual um livrinho. Olha lá. Tem o índice, tá? Beleza, vou salvar aqui.